O Bolsonaro levou o enquadro do Valdemar Costa Neto mostrando quem é que manda no PL. É uma clara demonstração de fraqueza do ex-presidente, que não declara publicamente seu apoio ao Ricardo Nunes, fomentando assim candidatura de Ricardo Salles. O boy, como é o nome do Costa Neto, o apelido dele, falou o seguinte: você quer sair como candidato, Salles? Beleza, eu não vou te dar carta de desfiliação. Se você quiser, você vai ter que optar entre o seu mandato e sair como candidato. Agora eu quero ver. Porque se o Salles sair como candidato, ele vai ter que enfrentar o Ricardo Nunes, opondo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, antecipando assim o racha que é inevitável. Eu quero que você coloque nos comentários: essa é uma demonstração de força do Costa Neto que mostra que o Bolsonaro está mais fraco? Bolsonaro e Tarcísio vão rachar? Se você concorda comigo que o Bolsonaro está fraco, deixa o like e se inscreva no canal. Tudo está acontecendo, pessoal, depois da pesquisa que foi divulgada pela Atlas Intel na cidade de São Paulo. Porque já estava tudo resolvido. O Ricardo Salles não sairia como candidato a prefeito de São Paulo, o PL iria apoiar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, e eles iriam enfrentar o Guilherme Boulos no segundo turno. Só que a pesquisa saiu, Guilherme Boulos tem 29%, o Ricardo Nunes tem 18% e o Ricardo Salles 17%. Ou seja, o Ricardo Salles, se sair como candidato, conseguirá ir ao segundo turno. Ou seja, o Salles pode deixar o PL e ir para o outro partido que, como candidato de Bolsonaro, que ele é muito mais associado do que o próprio Ricardo Nunes, mesmo apoiado pelo Bolsonaro, ele tem uma grande chance de ir ao segundo turno derrotando o atual prefeito de São Paulo. Então, essa pesquisa da Atlas ressuscitou ou fez ressurgir ainda mais forte o desejo do Ricardo Salles de ser prefeito de São Paulo ou de disputar a eleição. A gente sabe que no segundo turno a própria pesquisa da Atlas mostrou que o Ricardo Salles ele perde para o Boulos. No segundo turno o Ricardo Nunes venceria o Guilherme Boulos, se bem que eles estão empatados na margem de erro. Mas isso não importa para nenhum dos dois. O Ricardo Salles ele quer que o interesse dele seja feito. Só que o Valdemar Costa Neto já tem apalavrado com o Ricardo Nunes o apoio do PL. E pior ainda, o PL é base do Nunes em São Paulo. Uma parte considerável do secretariado paulistano está nas mãos do PL. E o estado de São Paulo é o principal estado do PL em prefeituras. Então é muito importante esse arranjo na capital. O Valdemar Costa Neto, segundo Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, cansou dessa palhaçada do Bolsonaro e do Ricardo Nunes e deu enquadro. Ele falou o seguinte para aliados: eu não vou entregar carta de desfiliação ao Ricardo Salles. Porque se isso acontecer, o Salles sai do partido, pode se filiar a outro e ele mantém o mandato. Se o Salles quiser, ele que entre na justiça e ele vai ter que optar entre o mandato e a prefeitura de São Paulo. Porque se o Salles entrar na justiça para se desfiliar do PL, para sair como candidato em outro partido, ele perde o mandato. Então, o que o Costa Neto fez? Ele simplesmente enquadrou o Salles e também o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro fica nos bastidores fomentando essa candidatura que vai rachar o partido, não somente, mas o bolsonarismo em São Paulo. Vai ser um problema imenso. Porque o Bolsonaro, ele está em silêncio ainda sobre o apoio ao Ricardo Nunes. E o Ricardo Salles, ele vê esse silêncio do Bolsonaro como algo que não é um endosso à candidatura do seu adversário. Porque o Bolsonaro só vai, de fato, apoiar o Ricardo Nunes quando ele, Bolsonaro, falar. Até lá, não tem apoio nenhum. Quem falou que o Bolsonaro vai apoiar o Nunes foram terceiros. O Ricardo Salles sabe também que, com o passar do tempo, os ataques dos bolsonaristas ao Nunes ficarão mais fortes porque eles já veem o Ricardo Nunes como sendo um traidor ou um aproveitador do Bolsonaro, um oportunista. Certo? E qual é o lance? Se esses ataques se intensificarem, pode haver um desgaste tão grande que poderá viabilizar a candidatura do Nunes, do Salles. É isso que ele quer, que o Ricardo Salles quer. O Valdemar Costa Neto quer acabar com isso de uma vez por todas. Mas o Bolsonaro não se posiciona. Segundo o Guilherme Amado do Metrópolis, o silêncio do Bolsonaro tem sido visto por aliados como assim, o acordo está fechado, mas não está trancado. Ou seja, a porta foi fechada, mas o Bolsonaro a qualquer momento pode abrir essa porta e sair, deixando o apoio do Ricardo Nunes para lá. Aí que está a questão. Enquanto o Bolsonaro
não se pronunciar não tem apoio. E nem vai ter. Por isso que o Costa Neto falou, olha, ou você sai do partido e perde o mandato, ou você sai candidato. Eu não vou mais tolerar essa brincadeira que vocês estão fazendo, essa palhaçada. Porque olha só as consequências se o Ricardo Salles sair do PL e se candidatar por um outro partido. Se Salles e Nunes disputarem a prefeitura de São Paulo, nós vamos ter, em lados opostos do palanque, na capital, o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. Eles têm uma relação tensa, com desconfianças. Publicamente tentam mostrar que tá tudo bem, que não tem problema nenhum, mas tem problema. Desde o início do ano, o Tarcísio de Freitas é atacado pelos bolsonaristas, principalmente pelo Carlos. Carlos é uma parada, mas ele foi o primeiro a atacar. A relação é ruim. No Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo, falam-se nos corredores que o Bolsonaro ele ajuda, mais atrapalha, ou seja, ele mais atrapalha do que ajuda. É um problema. Vai rachar. Vai rachar. Só que a disputa em São Paulo pode antecipar o racha e ninguém quer isso. O Costa Neto sabe, e óbvio, que ele vai precisar do Nunes. Por quê? Porque o Valdemar Costa Neto quer voltar ao jogo político. Político no Congresso, ele quer ser senador. E uma candidatura de senador, ela é muito dependente das prefeituras. É algo parecido com o que acontece com governador. O maior palanque do Valdemar Costa Neto seria em São Paulo, que tem milhões de votos. Se o PL conseguir o objetivo, que é aumentar a quantidade de prefeitos, e o PL já tem uma base relativamente grande, São Paulo pelo menos é a maior base do PL em todos os estados, o Valdemar poderia pavimentar a candidatura dele. E o Ricardo Nunes teria ali uma dívida de gratidão, pois venceria a eleição em São Paulo graças ao apoio de Bolsonaro e também do PL. Por isso que o Boy, ele pressiona o Salles dessa forma. Porque o Salles não tem chance de enfrentar o Guilherme Boulos no segundo turno e vencer. Porque em São Paulo, tanto o Haddad quanto o Lula, São Paulo capital, venceram Tarcísio e Bolsonaro respectivamente. Por isso que é um ultimato do Valdemar Costa Neto ao Ricardo Salles. O problema é que se o Salles topar e sair do partido, o Valdemar pode estar blefando. Mas aí tem um problema. Porque o Ricardo Salles, pessoal, ele é um candidato de 600 mil votos. Com Carla Zambelli caçada, isso vai acontecer agora em 2024, e com o Eduardo Bolsonaro querendo disputar o Senado, o principal nome do partido, ou seja, do PL, para uma disputa de deputado federal é o Ricardo Salles. O PL vai deixar 600 mil votos irem embora? Esse é o problema. Isso influencia diretamente 2026. Vai ser muito interessante. Vocês gostaram do Minion? Tá aqui, ó. Vai ser muito interessante acompanhar isso. Mas o Costa Neto tá mostrando pro Bolsonaro que ele é quem manda nessa bagaça. O Bolsonaro não manda nada.